Estamos começando mais um Contraponto Cultura e no programa desta semana o tema é multiculturalismo. A gente trouxe aqui, na verdade, eu consegui prender aqui no estúdio um pouquinho o Fernando Dantas, que é nosso querido convidado e amigo também. Fernando, obrigada por ter vindo aqui à TV Comunitária. O Fernando anda por aí. Fernando, quantos dias você está fora de casa? Eu acredito que uns 8 dias. 8 dias. A gente, quando fala com o Fernando, tem que saber por onde que ele anda, porque ele está sempre em Bolívia, dá aula também na Costa Rica, né? O Fernando está sempre pelo ar. E agora a gente conseguiu encontrar a Fernanda aqui em Belo Horizonte. Eu queria saber o que te trouxe aqui a Belo Horizonte, que está relacionado com o tema do programa dessa semana, né, Fernando? Olá, Tatiana. Sim, a gente veio a Belo Horizonte para participar de algumas reuniões no Centro de Estudos Sociais América Latina e na organização de um grande evento que vamos fazer envolvendo aí a PUC, a UFMG, a UFOP, a Federal de Ouro Preto, a Newton Paiva, isso, várias instituições de um grande evento que a gente quer transformar Ouro Preto numa espécie de lugar de convergências pelas lutas de democratização no mundo contemporâneo. E esse grande evento vai ser um congresso sobre constitucionalismo democrático latino-americano, né, tendo como um tema principal cultura constitucional e integração latino-americana. Ô Fernando, sua ligação hoje com o Minas Gerais é pelo SES América Latina, né? Explica para o nosso telespectador o que é o SES. Isso, o SES, Tatiana, é um centro de estudos que se originou na Universidade de Coimbra, em Portugal, com Boaventura de Sousa Santos, e que hoje se expandiu por alguns continentes, né? O continente latino-americano, o continente africano e o continente asiático. O SES do continente americano fica aqui em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais, mais especificamente no Departamento de Ciência Política, com Leonardo Avritzer, que preside, né, o SES. E tem a finalidade de estudar a realidade política, a realidade social, a realidade jurídica, antropológica desse complexo mundo, né, que é a América Latina e suas relações com outros países do Sul, no caso África e Ásia, e os países do Norte também, né? Hoje você se dedica a algum tema em particular nessas pesquisas? Alguns temas. Hoje o foco que eu me dedico no SES América Latina é o novo constitucionalismo latino-americano, né? Quer dizer, esse fenômeno jurídico tão fenomenal, né? Desculpa aí a cacofonia, mas é algo realmente fenomenal, porque estamos trazendo para o direito uma forma de pensar a organização social, a organização política e a organização jurídica das sociedades e dos estados latino-americanos a partir da realidade concreta, né, de vida que é muito complexa, né, dos países e povos latino-americanos. Então, e você fala, Fernando, que é um novo constitucionalismo latino-americano. Ele é novo e surgiu aonde? Aqui na América Latina, em que estados nós tivemos aí origem esse novo constitucionalismo? Olha, esse novo constitucionalismo, a gente chama de novo, não seria um termo bem adequado, né? Porque o que é novo hoje, amanhã já vai ser antigo, né? Então, o novo é somente uma força de expressão, né, para chamar, né, e diferenciar esse constitucionalismo transformador que estamos vivenciando na América Latina hoje como um processo, né? Um processo que alguns dizem que começou no Brasil com a Constituição de 1988, com o reconhecimento de direitos coletivos, direitos diferenciados dos povos indígenas, da natureza, de certo modo, quando reconheceu as gerações futuras, né, como sujeito de direito lá no capítulo do meio ambiente, e também quando reconheceu o direito dos quilombolas no artigo 68 das disposições constitucionais transitórias e o patrimônio cultural como modo de ação, né, como cultura em movimento, né, pela nossa Constituição de 1988. Outros dizem não. Esse novo constitucionalismo começou lá com a Constituição da Guatemala. Não, começou com a Constituição mexicana no início do século. Colômbia, né, Equador, Bolívia, né, de toda forma, né, a gente chama de novo porque é um processo que rompe realmente um paradigma antigo, o paradigma do Estado Nacional com uma sociedade homogênea, né, portanto uma sociedade imaginada aí no conceito, né, das comunidades políticas aí tão teorizados e tão comuns, né, da nação como uma comunidade imaginada, e o
constitucionalismo latino-americano atual vem romper com isso, né? E vem trazer... E com o antropocentrismo, né, Fernando? Isso, vem trazer a figura, né, do Estado plurinacional, né? Quer dizer, o Estado já não é mais aquele Estado-nação, aquela correspondência, um povo, uma nação, não. São vários povos e várias nações que configuram, né, esse ambiente do Estado plurinacional, que começa lá com o Estado multicultural, o Estado pluricultural e hoje o Estado plurinacional, né? Quer dizer, esse é um rompimento de um paradigma da ciência política e da teoria do Estado, né? Muito forte, né? E muito vivenciado nos nossos ambientes acadêmicos e no ensino do direito, no ensino das ciências sociais e das ciências humanas, né? Quer dizer, o constitucionalismo latino-americano rompe com isso, com esse paradigma. Em primeiro quem está lugar, mais avançado nisso são é a Equador Bolívia, e Bolívia, né? Equador e Bolívia. Que Né? já Então, se reconhece como estados plurinacionais. Plurinacionais, exatamente. Reconhece que a formação cultural, a formação étnica, né, do Estado é complexa, né, formada por diferentes povos, diferentes grupos, né, portanto, diferentes nacionalidades que integram essa nova categoria, né, jurídica, política que conhecemos agora, né, como Estado plurinacional. Né? Fernando, e essa questão está relacionada com a valorização dos povos originários aqui das Américas, né? Me parece que a gente rompe um pouco com esse colonialismo, essa supervalorização do que vem de fora, especialmente do europeu, que é o colonizador. Né? E qual que é a sua ligação com os povos indígenas? Que trabalho você hoje desenvolve junto a essas comunidades? Isso, vamos fazer aqui separar um pouquinho, né, as coisas. Quer dizer, esse processo, né, do constitucionalismo latino-americano é um processo que rompe, né, primeiro o paradigma do Estado e rompe um outro paradigma muito importante, né, das ciências sociais, das ciências humanas e jurídicas, né? Quer dizer, rompe com o antropocentrismo, né? No seu lugar traz o chamado biocentrismo, né? E, portanto, né, é um processo eminentemente descolonizador, né? Quer dizer, descoloniza o conhecimento, descoloniza as categorias, né, do conhecimento, dos saberes, né, que foram tão utilizadas, né, no processo de universalização de uma única forma de ver o mundo e de organizar socialmente o mundo e construir a realidade social, que era o modo europeu, né, chamado de modo eurocêntrico, né? As constituições latino-americanas rompem também esse paradigma, portanto, num processo descolonial, tanto do conhecimento ou do saber, né, como das instituições políticas e jurídicas que organizam a sociedade nesses estados, significa, né, aí um novo momento para esses estados, um momento emancipatório, né, porque ao romper com essa ideia da homogeneidade cultural, né, reconhece o pluralismo de valores, né, no ambiente povos, né? Eu nem digo para esses estados, político. mas para os povos que até então eram não reconhecidos no interior dos estados. Isso, né? Exatamente. Então, essa mudança paradigmática, ela vem, por exemplo, né, como você falou, com o reconhecimento dos direitos da Pachamama, né? Quer dizer, os direitos da Mãe Terra, ou da Madre Tierra, né, como são chamados, ele modifica a nossa forma de ver o mundo. Quer dizer, nós somos proprietários do mundo. Pelos direitos da Pachamama, pela lógica dos direitos da Mãe Terra, né, o mundo é que é nosso proprietário. Então, nós somos mais um elemento do mundo. Né? Os seres humanos integram, né, numa relação muito complexa os elementos existentes na natureza, os bichos, as vidas com as quais mantemos reciprocidade, o ar, a água. Né? Por isso que a ideia de bem comum, né, é tão forte nesses direitos da natureza e nesses sistemas constitucionais novos, como é o sistema constitucional atual da Bolívia e do Equador. E isso é descolonização. Né? Quer dizer, isso é uma coisa nova, isso uma ruptura tira paradigmática. O ser humano do centro das coisas para a gente, né? Porque isso me parece, Fernando, uma tradição bíblica mesmo, que é a ideia de que o mundo foi criado para ser explorado pelo homem, né? Que Deus teria criado o mundo e depois criou o homem para explorar os animais, os seres que se arrastam, enfim. Acho que essa tradição é muito mais bíblica do que propriamente grega. A gente atribui tanto a nossa cultura, a cultura europeia e a tradição greco-romana, mas isso me parece mais uma tradição religiosa. Eu diria que são tradições de povos antigos, né? Quer dizer, todos os povos têm essa relação
de simbiose, né? Essa relação amistosa com a natureza e essa relação amistosa com o lugar da vida. Que não é o que predominava para a gente. Exatamente. Com a cultura que a gente chama de europeia, de ocidental e eurocêntrica. Exatamente. A cultura moderna ocidental é que racionalizou o seu modo de relação com a natureza e universalizou para o mundo inteiro. Ora, esse modo de relação com a natureza geralmente é o modo que separa sujeito e objeto, né? No caso do direito, o que cria os fenômenos jurídicos? A relação dos sujeitos com os objetos, com outros sujeitos ou com as institucionalidades do mundo em que a gente vive, né? Quer dizer, a relação de apropriação se dá com a relação que eu tenho com o objeto que eu me aproprio individualmente, né? Cria o fenômeno jurídico da apropriação privada, né? Existem outras formas de apropriação, por exemplo, para os índios, e aí é por isso, ou para os povos indígenas, né? Por isso é que é importante essa ruptura paradigmática do novo constitucionalismo latino-americano, né? Porque trouxeram um modo de pensar indígena para a juridicidade, quer dizer, para, de forma principiológica, orientar toda a organização da comunidade política e dos sistemas jurídicos, né, que são vivenciados nessas comunidades, né? E os direitos da Pachamama estão centrados na ideia de bem viver, né? O bem viver é o viver bem, o sumak causai, o suma camania ou nhandereco, né? Dos Guarani, dos Quichua e dos Aimará, né? Quer dizer, é um pensamento indígena de relação simbiótica dos seres humanos com a natureza. Pois é, Fernando, daí que eu acho que as constituições da Bolívia e do Equador foram mais ousadas. Porque se a gente pegar, por exemplo, a Constituição brasileira, que é de 1988, e que já traz alguma coisa sobre meio ambiente, tem lá um capítulo sobre meio ambiente, mas ela tem essa perspectiva ainda de explorar a natureza para preservar para as futuras gerações, ou seja, a gente explorar de forma sustentável para que no futuro ela continue sendo explorada, né? Não tem essa relação de simbiose que você tanto fala aqui, que é bem próprio das culturas andinas, né, das culturas originárias aqui das Américas. É isso mesmo? Em parte, né? Quer dizer, a Constituição brasileira tem um outro capítulo também, que é o capítulo dos índios, né? O capítulo 8º, são 2 artigos, 231 e 232, que as pessoas desconhecem, os operadores do direito e o sistema de ensino do direito, ou a cultura da educação jurídica no Brasil, despreza, né, esse âmbito da nossa Constituição, que é um âmbito extremamente revolucionário do ponto de vista formal, de reconhecimento de direitos da diferença. Quer dizer, o artigo 231 da nossa Constituição atual... estrategicamente esquecido. Esquecido em todos os âmbitos. Já teve juiz que veio me dizer, professor, eu devo lhe confessar que estou com vergonha, que eu nunca li o artigo 8º da Constituição brasileira que trata do direito dos povos indígenas, né? E esse artigo, no artigo 200, do capítulo, no artigo 231, começa, né, com o artigo 231, é de uma densidade no que diz respeito ao reconhecimento de direitos, né, e de direitos do reconhecimento, portanto, de romper com aquele período da negação, ou com a ideologia da negação dos direitos dos povos indígenas do Brasil, né? Reconhece os índios, suas organizações sociais, seus usos, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, cabendo ao Estado o dever de demarcar. Então, se reconheceu 3 grupos de direitos fundamentais relacionados à diferença e o ambiente multicultural. A Raquel Irigoyen, ela diz, né, que a Constituição brasileira está nesse período, né, do reconhecimento formal do espaço multicultural no Estado. Bom, aí a gente chegou aqui no tema, que é o tema principal do programa dessa semana, que é a questão do multiculturalismo. A gente vai fazer um pequeno intervalo, Fernando, daqui a pouquinho a gente volta aqui no Contraponto Cultura para falar um pouco mais sobre multiculturalismo. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. Que é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas.
Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Contraponto Cultura está de volta no programa dessa semana. O tema é multiculturalismo. E o nosso convidado é o professor da PUC Paraná, Fernando Dantas, e também pesquisador do SES América Latina, que é o Centro de Estudos Sociais, a base latino-americana que fica aqui em Minas Gerais e fica sob os auspícios da UFMG, não é isso, professor Fernando Dantas? Isso. Bom, a gente terminou aqui o primeiro bloco falando assim, especificamente sobre a ideia de multiculturalismo, e eu queria chamar a atenção do nosso telespectador que esse tema está tão em voga, ou seja, a gente está querendo resgatar o valor de outras culturas, outros saberes, outras comunidades, né? E é um movimento que parece que está pegando, está dando certo. Inclusive, é uma exigência hoje para os estudantes do ensino superior que vão realizar a prova do ENAD, que faz parte do Sistema Nacional de Ensino, da avaliação do Sistema Nacional de Ensino Superior, fazem uma prova que exige conhecimentos gerais que inclui esse tema, multiculturalismo. Né? Hoje há uma preocupação acadêmica, Fernando, com essa temática que me parece assim, um ótimo caminho para as pessoas aprenderem a respeitar diferentes formas de pensar. Né? Inclusive, o Centro Universitário Newton Paiva está realizando um trabalho interdisciplinar que tem como um dos temas o multiculturalismo. Então, eu queria, Fernando, que você começasse falando assim para o telespectador que nunca ouviu falar ou nunca parou para pensar o que é multiculturalismo, né? Que ideia que tem por detrás dessa palavra, Fernando? A ideia da pluralidade, né? Quer dizer, essa é a ideia central do multiculturalismo, a pluralidade ou pluralismo cultural, né? Todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos que a sociedade é plural. Na nossa própria casa, na nossa família, nós não conseguimos ter, né, um ambiente de absoluta homogeneidade cultural, né? O irmão mais velho que pensa diferente do mais novo, um que gosta de rock, outro de forró, outro de samba, pagode, né? Quer dizer, então esse ambiente plural da vida social é um ambiente originariamente diverso, né? Da diversidade, o ambiente da pluralidade, né? Quer dizer, hoje esse ambiente que foi ao longo do tempo, né, ao longo da construção ou da vitória de uma determinada forma de ver o mundo, né, ocultado, ou seja, invisibilizado, né, que hoje sai como uma possibilidade teórica, metodológica, né, muito importante, né, que é o ambiente do desvelamento das diferenças, né? Então, o multiculturalismo trata, né, de desvelar enquanto, né, um programa político, um programa metodológico, né, no ambiente do conhecimento, né, de desvendar aquilo que foi ocultado durante muito tempo. E isso é muito bonito, né? A beleza do mundo é a polifonia de vozes, a multiplicidade de cores, né? Todos os movimentos políticos que são multiculturais têm essa vertente, né? Tem esse âmbito eminentemente diverso, né, como fundo do movimento. Não, e o que parece o óbvio, né, Fernanda, que você falando, quando você traz a questão doméstica, realmente, para conviver dentro de uma casa com pessoas que a gente ama, mas que são muito diferentes, nós já temos dificuldades, ou seja, a gente tem que aprender o respeito, a diferença. Imagina isso numa dimensão global,
né? Então, e a gente é condicionado a querer nos transformarmos em iguais, né? Nós somos condicionados à uniformização. Então, você pega uma criança, coloca lá na escola, manda ela se comportar de um jeito, coloca um uniforme nela, fala que ela tem que se vestir igual, falar igual, escrever igual, se comportar igual, e depois fala que ela tem que respeitar o outro. Fica complicado, né? Isso. O Brasil, por exemplo, é um país extremamente diverso, né? Tanto do ponto de vista cultural, né, como do ponto de vista natural, né? As regiões são diferentes, né? As culturas que habitam essas regiões são diferentes. E quem está na raiz dessa diferença são os povos indígenas, né? Quer dizer, a gente aprendeu, eu que sou mais velhinho, né? A gente aprendeu nos livros escolares que os índios no Brasil eram os índios que eram tupi, que falavam a língua tupi, que acreditavam no deus Tupã, que viviam numa maloca, que o conjunto de maloca ou de oca formava uma taba, e que tinha né? pajé. Quer dizer, que tinha um pajé. Quer dizer, isso é uma forma uniformizadora e singularizadora dos índios. Quer dizer, os índios no Brasil hoje são mais de 238 etnias, portanto, mais de 238 povos, falando mais de 180 línguas, né, no Brasil. Quer dizer, e essa é uma observação somente no que diz respeito aos povos indígenas. Nós temos as comunidades quilombolas, e os indígenas ciganos, espalhados pelo Brasil inteiro, né, Fernando? Exatamente. Porque as pessoas têm a impressão, às vezes, que os povos indígenas remanescentes vivem na Amazônia, né? Isso, não. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, aqui tem vários povos indígenas, né, que estão aqui no cotidiano, né, dos povos que conformam, né, o ambiente da complexidade cultural de Minas Gerais, os Krenak, aqui, né, quer dizer, os quilombolas, os imigrantes, né, que é essa grande massa de imigrantes que veio para o Brasil, né, e isso, evidentemente, que faz com que a gente veja, né, a sociedade de modo diferente, né? Quer dizer, isso do ambiente político e no ambiente jurídico, né? Quer dizer, e quem são os quilombolas, Fernando? Fala para o nosso telespectador. Os quilombolas são, dizem que são os remanescentes, né? Mas são os remanescentes, os quilombolas são grupos ativos, né? Que se identificam com a matriz africana, não é? E que se insurgiram, né? Nasce das lutas de resistência contra a escravidão negra, não é? Quer dizer, então a gente tem que pensar, né, do Quilombo dos Palmares ao artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Brasil, né? Quer dizer, um período que houve muita resistência negra, indígena, né, no Brasil, e que a gente hoje está tentando tratar isso, né, num ambiente multicultural. No que diz respeito ao Estado brasileiro, né, o Estado reconhece a Constituição brasileira, né, no artigo 215, por isso, quando a gente vai lembrar das lições, né, de ciência política e teoria do Estado, a gente não faz mais aquela correlação tão harmônica, né? Elementos do Estado, povo, território e poder ou governo, não. Quando a gente fala elementos do Estado, povo, aí a gente já toma um susto, né? Não, povos, né? Porque existem muitas nações e muitas comunidades reais e concretas integrando o Estado. E isso é de uma sabedoria muito grande, porque é emancipatória, né, essa sabedoria. Ela desvela essa realidade complexa e, do ponto de vista político e jurídico, né, e social, ela acaba com o racismo, ela acaba com o preconceito, ela acaba com aquela dominação institucional e com as violências institucionais contra essas diferenças. Essa é a grande glória de uma cultura multiculturalista, né? E você tem participado de eventos? Quais são os eventos mais tradicionais? Eu tenho assistido, acompanhado mais, Fernando, pela internet, né, e vejo assim que em agosto tem uma manifestação da Pachamama em várias localidades aqui da América Latina, né? Os povos indígenas aqui do Brasil também têm tradições, e de vez em quando eu vejo umas fotos suas lá na internet também, participando de algumas atividades assim. Isso do ponto de vista do ativismo, né, social. Aí a gente tem muitos movimentos, né? Um dos movimentos chama-se Nação Pachamama, né? Um movimento insurgente aí, né, que volta a pregar, né, uma relação harmoniosa dos seres humanos com a natureza, né? E toma esse ambiente do constitucionalismo latino-americano e os princípios indígenas, né, do Sumac Causai e dos direitos da Pachamama como um objeto de luta pela diversidade e pela construção de um mundo onde caiba todos os que estão e todas, né, que estão no mundo, né? Esse é um movimento. Há outro movimento, o movimento de intelectuais como esse do evento que a gente vai fazer em Ouro Preto, né? Estamos até brincando, né? Entre Bolívar
e Tiradentes, ou entre Tiradentes e Bolívar, né? Quer dizer, um evento grande, teórico, com mais de 60 conferencistas, exatamente, que vai ser no finalzinho, né? de novembro, né? A gente pode até divulgar já aqui a data, que é dia 30 de novembro, 1º a 3 de dezembro, não é isso? Isso. É final de novembro, mês de dezembro. Aí a gente vai fazer essa divulgação. Então você fica atento aí, procura nas páginas aí da internet, na página da Rede de Constitucionalismo Latino-Americano e da TV Comunitária também, que a gente vai estar divulgando esse congresso no blog do professor José Luiz Quadros de Magalhães, que hoje não está aqui com a gente, infelizmente, mas que na semana que vem está aqui de volta. Isso, e o evento que vamos fazer em Santa Cruz de la Sierra, né, agora. A Bolívia dá um exemplo, né, de democratização do mundo. Ora, democracia é governo de pobres, né, como a própria palavra diz, ou seja, governo de todos. Né? Então, a democratização é aquilo que incomoda a gente. Como que uma pessoa feia, desdentada, pobre, está lá no palácio? Né? Quer dizer, o próprio palácio já afasta a ideia de democracia, que é um governo inclusivo, né? Um governo de todos e de todas. Né? Então, a gente vai fazer um evento, o Centro de Estudos Sociais da América Latina, junto aí com a UFMG, a PUC do Paraná também e outras instituições de pesquisa, o evento discutindo o constitucionalismo latino-americano agora em setembro, na próxima semana, em Santa Cruz de la Sierra, né? O Estado plurinacional boliviano, né? Quer dizer, esse ambiente de tensão onde uma nova institucionalidade tem que ser criada. O Brasil foi pioneiro nisso na América Latina, no reconhecimento de direitos coletivos e no reconhecimento do Brasil como um Estado multicultural, né? Um Estado plural do ponto de vista cultural, político e jurídico. Né? O artigo 231 da nossa Constituição diz isso, né? Quer dizer, o 232 também, quando reconhece a legitimidade dos índios, das suas comunidades e das suas organizações para atuarem em juízo na defesa dos seus direitos. Gente, eu vou até avisar para o telespectador, Fernando, que a gente está falando da mesma Constituição, é a de 1988, porque parece que você está trazendo aqui outra Constituição, porque nem nos cursos de direito, né, se valoriza esses artigos, tem alguns artigos que são relegados, que não são tratados, né, os cursos de direito constitucional pulam certos dispositivos como se eles não tivessem importância, né, e eles, na verdade, têm um reflexo na ação direta, no cotidiano, porque você aprendendo a respeitar o que a gente está chamando de outros povos, eu acho que vai refletir no respeito àquele que está do seu lado, que é um colega seu, que é homossexual, que é de outra religião, que é de matriz africana. As mulheres, né, essas minorias, crianças, idosos, que são considerados como outra categoria de pessoas. Eu acho que isso tem muito a nos ensinar. Sim, a Constituição brasileira é boa nisso, né? Quer dizer, o Luigi Ferrajoli disse que a Constituição brasileira era uma das melhores do mundo, do ponto de vista formal, né? A Constituição formal, a Constituição material brasileira, né? Quer dizer, então, o artigo 215, 216 da nossa Constituição, que traz um conceito de cultura, né, como modos de ação, modos de ser, fazer e viver, né, dos grupos e dos povos integrantes da sociedade brasileira, que construíram o que conhecemos como patrimônio cultural. Isso, quando a gente alia ao meio ambiente, aos povos indígenas, aos quilombolas que foram relegados lá para as disposições constitucionais transitórias, a gente vê que a gente tem um ambiente jurídico, né, um ambiente constitucional, jurídico-constitucional, que ampara essas diferenças. O que a gente precisa é efetivar. E efetivar é dizer, olha, no Brasil se falam mais de 200 línguas, né, porque só mais de 170 são línguas indígenas faladas hoje no Brasil. O município como São Gabriel da Cachoeira cooficializou 3 línguas indígenas, tucano, baniwa e nhenguatu, além da língua portuguesa, né, como língua oficial do município. Bom, gente, então a gente viu aqui com o Fernando que há uma riqueza, né, de Brasil para a gente conhecer, de América Latina, e que isso vai trazer certamente mais humanidade para a gente, né, mais senso de responsabilidade social e reconhecimento do outro. Fernando, quero te agradecer muito por ter vindo aqui, vou tentar te pegar de novo, a próxima vez que você passar por aqui, se você estiver sobrevoando Belo Horizonte, você fica atento, porque eu vou tentar te trazer aqui de volta. E o SES também está aqui, nós estamos na TV Comunitária de portas abertas para o Centro de Estudos Sociais da América Latina, para a gente conhecer um pouco mais sobre esse nosso Brasil, sobre a América Latina. Mais uma vez, obrigada, e o Contraponto Cultura dessa semana fica por aqui. Semana que vem a gente está de volta com mais um tema para levar para você, telespectador da TV Comunitária. Até semana que vem.